Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Olha essa mesmo. Porque yo seguiré siendo. Você vai entender porque o padre quis essa música. De los caprichos de tu corazón. É, minha gente, Luiz Miguel. Tem bom gosto esse rapaz, não é? Olha aqui. Para o padre ter essas convidadas aqui, tinha que ser uma música bonita assim, ó. Combina com elas, né? Muito bem, minha gente, programa começando agora ao vivo, bendita hora, terça-feira, hein? É, em clima de Luiz Miguel. Olê? É, mas ó, antes do padre apresentar essas mulheres sensacionais, eu convido você, vamos colocar a vida nele. Vem junto com o padre Marcos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Nossa igreja hoje está celebrando na sua grande liturgia Nossa Senhora de Lourdes. Olha que belezinha, né? Que ela interceda por todos nós. E ela pediu uma coisa nas suas aparições: rezem, católicos, o terço todos os dias, pedindo pela vossa conversão e a conversão do mundo inteiro. Amém, mãezinha? Muito bem, gente, olha só aqui a mesa, hein? Vamos começar pelo meu lado direito e o seu esquerdo. Olha, ela é cardiologista e membro da Sobrac. É cardiologista daquelas de grande respeito. Tenho a honra de trazer aqui a doutora Carolina Mizassi. Doutora Carolina, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você. É um prazer estar aqui. Uma alegria, viu? Que bom que você veio. Recebeu um maior elogio aqui do azul do blazer dela. Tá muito bonita, muito bem vestida essa. Não que ela nunca se vestiu bem, mas ela se veste muito bem sempre. Obrigada. Doutora Carolina, muito obrigado, querida. Ela é chefe de cozinha. Como ela mesma disse, eu gostei disso. Ela também é formada em advocacia. Ela falou assim, que pena para os advogados, me perdeu. Mas ela se tornou chefe de cozinha e ela faz um sucesso tremendo. Estou falando aqui eu trouxe aqui ela, nossa querida Bianca Fola. Isso. Bianca, seja bem-vinda, querida. Prazer, obrigada. Deus abençoe você. Amém, obrigada. Muito querida você, viu? Gostei do seu jeitão. Bacana, hein? É, vamos conhecer essa mulherada aqui. Olha, gente, ela é uma empreendedora, olha só. Aos 26 anos, ela deixou seu emprego estável, olha só, hein? E criou a empresa Donas do Online. Só que diante dela, que é uma grande empreendedora, nossa Karina Paraíso. Karina, seja bem-vinda aqui. Obrigada, Deus abençoe, viu? amém, prazer estar aqui, obrigada. Maravilha, super simpática. Ela é poderosa, experiente, feminina e olha, muito competente no que ela faz. Estou falando com ela que é consultora de organização doméstica, Maria Eugênia Cerqueira. Não tem para ninguém. Maria Eugênia, É um privilégio para mim é sempre estar aqui com você, é uma maravilha, viu? A gente aprende Também. muito com você. Eu Quero aprender a correr também. Muito bem. Vamos ao pensamento. Eu quero ouvir aqui um pouquinho a opinião das meninas aqui, hein? Bora lá. Você não pode mudar seu passado, mas pode estragar seu futuro. Dicionário popular, hein? Mulheres, diz aí. A gente não pode mudar realmente o nosso passado. Passou. O que era para ter sido mudado era na época. Mas a gente pode estragar o nosso futuro? Lógico. Dependendo do que você faça hoje. O importante é o agora, o hoje. Será o seu passado.
e foi o seu futuro. Então, o que é mais importante? É o hoje. Eu acho, é a minha opinião. Isso, e é muito respeitado. Eu gosto demais das suas opiniões. Maria Eugênia, você é maravilhosa, tá? Olha, eu gosto de ficar escutando. Eu vou gravar isso que vai me fazer muito bem. Em momentos deprês, eu digo, ó, alguém me acha maravilhosa. Aí ponho lá, escuto. Querida, eu não sei os passados, como é que vocês entendem o passado, não volta, mas a gente pode estragar o futuro? Eu acredito que sim, padre. A gente está numa mesa feminina, né? E eu trabalho com mulheres. E o grande ponto das mulheres é a comparação. É muitas vezes, né? Olhar, nossa, mas eu não consegui antes, será que eu vou conseguir agora? Só que se a gente se preocupasse realmente com o agora, quantas coisas a gente poderia construir, né? Então, eu acho que olhando até para o olhar feminino, né? Se a gente parar de olhar para o passado e começar a olhar para nossas potências, né? Parar de se comparar, de procrastinar muitas vezes por se limitar, o medo do fracasso, o medo do sucesso, a gente consegue um futuro muito brilhante. Que legal. Só que também existem algumas pessoas que elas tiveram no passado um histórico muito bacana. Vencedor, de lutas, que quando perdeu no passado conseguiu dar respostas maravilhosas. Mas hoje elas viveram, elas estão no futuro e às vezes o passado valeu como uma expertise, um caminho, uma avenida. E, claro, sempre o hoje da gente, a gente também pode errar, como a gente pode acertar, mas quem já viveu um passado experienciado, que falou, olha, eu aprendi com isso, o futuro também sempre corre risco ou ela pode mais dar certo do que errado? Eu acredito que quando a gente olha para o nosso passado e aprende, traz lições deles, a certeza de que o futuro vai ser melhor é certa. Eu, por exemplo, sou advogada, fiz transição de carreira aos 26 anos, escolhi ser feliz, eu era infeliz como advogada, como auditora. Então, mas a Bianca, advogada, ainda habita em mim. O que eu aprendi como advogada, como auditora, ainda habita em mim e serve para essa nova jornada que eu vivo hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter o olhar para o passado e trazer as experiências presente, né? É que você falou, era infeliz, talvez você não estava completa, né? Você não, eu era infeliz, padre, eu tive síndrome do pânico. É mesmo? Precisei Na sair sua profissão? Como auditora de uma grande instituição financeira brasileira. Interessante, né? E aí eu fui atrás da minha felicidade, que é a gastronomia, que é a cozinha. Que bom. Que bom para nós, que nós degustamos as suas novidades. Isso, aí. Meus clientes. Que coragem. E que coragem, né? Uma mulher. É isso aí. E você também pensa algo parecido assim, doutora Carolina? Sim, acho que o passado serve para você aprender, né, com o que passou, não ficar preso. O presente é o mais importante, então as suas escolhas agora vai definir o seu futuro. Eu falo até na parte da saúde. O que você escolhe para se alimentar, para fazer atividade física, o quanto você cuida de você hoje, vai ter resultado, você vai colher isso mais tarde. Perfeito. Que bom, né? Que legal. Eu dei essa mexida aí porque às vezes a gente viu, muitas vezes, exemplos de famílias que os pais, os responsáveis, no passado, tiveram algumas preocupações que naquela época elas foram fundamentais para o sucesso, o desenvolvimento, a inspiração dos filhos de uma sociedade mais recente. Não são todos. Então, às vezes um passado que deu certo, às vezes ele pode ser uma boa inspiração também. Vamos aproveitar essas mulheres aqui. Temos informação aqui, ó. Vamos ver essa aqui? Solta aqui essa aqui, ó. Na gastronomia, transição de carreira exige dedicação e constante aprendizado. Minha querida Bianca, Oi. Você deu esse toque pra gente. Sim. E essa notícia, essa informação, está falando que na gastronomia, a transição de carreira exige bastante, né? Muita dedicação e constante aprendizado. Eu acredito que isso vale para qualquer transição de carreira, mas na gastronomia principalmente, porque as coisas mudam muito rapidamente, né? As tendências mudam muito rapidamente. Sempre o novo é o que chama atenção. Sempre um novo é o que chama atenção. E a gente está num momento muito rico para a área gastronômica, porque o mercado não para de crescer. Pessoas querem contratar buffets, querem contratar personal chefs. Então, eu tenho esse lugar de fala porque eu recebo muitas mensagens no meu WhatsApp, por exemplo, de pessoas que não são da cidade de São Paulo e que querem me contratar.
E hoje, com 19 anos de carreira, eu não vou mais para o interior e nem me desloco para outros estados. E então eu percebo que existe um nicho aí. Pessoas que querem fazer transição de carreira e que queiram e que amem a gastronomia, porque precisa amar, é uma profissão que você precisa amar, porque ela exige do teu corpo, ela exige horas em pé, quente, calor. Então aí, se você tiver essas duas coisas, amar a gastronomia e quiser fazer a transição de carreira, o momento é esse. Porque existe uma falta de profissionais prestadores de serviço na minha área. Quando a gente ouve falar gastronomia, a gente talvez limita um pouco o conhecimento do tamanho do que isso significa. Porque nós estamos hoje falando muito com nutrólogos, nutrólogas, Sim. que estão nos dando uma reeducação da gente se alimentar corretamente. Sim. Só que quando a gente também fala de gastronomia, a gente também está falando hoje de uma diversidade de paladares que tem o Mediterrâneo, tem aquela circunstância mais, sei lá, fria. Pontual por conta de um país. Isso. Então a gente era meio conhecedor apenas de algumas limitações gastronômicas. Então a gastronomia, ela está pensando hoje nesse universo geral ou também acoplando hoje comer corretamente com nutrientes corretos. Ela está acoplando tudo isso ou ela é mais... Vem cá, você no Brasil comia só isso, agora você pode comer isso, desse jeito, o agrodoce com não sei o quê, fruta com não sei... Na verdade, a gente fala que a culinária é aquela base das receitas, né? A culinária brasileira, a culinária italiana, a gastronomia ela é maior. A gastronomia tem o modo de servir, a gastronomia tem os hábitos, a gastronomia tem o quebrar o prato dos gregos. Então, a gastronomia, ela engloba tudo. O prato dos gregos? Como assim? Os gregos, quando se alimentam, quando eles estão felizes, eles quebram os pratos. Tá. Então, envolve mais coisas. Onde você serve, como você serve em porções individuais, você serve em richôs. Então, a gastronomia, ela contempla todo esse universo. Perfeito, perfeito. E por que a constante evolução e estudo? Porque hoje eu preciso entender um pouco de como se alimentar corretamente. Para ter uma boa saúde cardio. Eu recebo muitos pedidos de clientes com a prescrição médica e do nutricionista também. Você pode fazer isso aqui para mim e me entregar? Boa. Então, eu preciso entender um pouquinho desse universo, como que eu congelo corretamente. Isso não para de estudar. Para de estudar. Além de todo esse universo que você está trazendo como novo, quebrando as fronteiras, você ainda tem que pegar com os médicos profissionais como se alimentar bem de uma maneira saudável. Exatamente. Isso é o universo da gastronomia. É o universo do personal chef que olha para todas as áreas legal isso aí. E busca o desenvolvimento para melhor atender o cliente. Maravilha, hein? Parabéns, hein? Tá vendo? Show de bola. Tá gostando, gente? Vamos mais uma informação? Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui. Doença cardiovascular. Opa! Aumenta em 30% na menopausa. Doutora Carolina, a doença cardiovascular, acho que talvez seria legal a senhora comentar para nós todos aí, para aqueles que nos acompanham também, o que seria exatamente a doença cardiovascular? Por que ela aumenta? Aí depois, por que ela está aumentando aí, no caso, a menopausa? A doença cardiovascular engloba a doença do coração e dos seus vasos. Então, infarto, AVC, o derrame, aneurisma de aorta, tudo isso faz parte da doença cardiovascular, doença estrutural do coração. E por que na menopausa aumenta, né, o risco cardiovascular? A gente tem uma proteção hormonal do estrogênio. Após a menopausa, o estrogênio diminui muito e acaba influenciando no aumento do colesterol ruim, como o LDL, o triglicérides, diminuindo o colesterol bom. Na menopausa também ocorre acúmulo de gorduras nas vísceras, né, no abdômen, circunferência abdominal. Então, isso tem relação íntima com o risco cardiovascular, aumenta a resistência insulínica, aumenta o estresse também, depressão. Então, esse é um conjunto de fatores que na menopausa aumenta o risco. Após a menopausa, o risco de morrer por infarto é 3 vezes maior que o próprio câncer de mama e outros tipos de câncer também, né? Então, veja a importância da mulher fazer uma avaliação cardiológica, fazer a avaliação dos fatores de riscos cardiovascular e tratar de maneira adequada. E a gente sabe que o risco na mulher aumentou muito nos últimos anos pelo estresse da vida moderna.
moderna. Então, além da família, agora tem o trabalho, né? Então, isso Mulher, também ela foi influencia. introduzida no mercado de uma maneira muito mais veemente, né? Exato. E além desses fatores de riscos convencionais do homem, pressão alta, diabetes, tabagismo, a gente tem fatores de riscos próprios. Por exemplo, na gestação, quem teve pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, aumenta o risco. A mulher também tem mais doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, que são doenças que têm maior risco cardiovascular. E quando a mulher infarta, ela morre até 50%. O risco é maior do que o homem. Por quê? Primeiro, que o sintoma na mulher não é igual ao do homem, dor no peito. Às vezes é um mal-estar, dor abdominal, cansaço. A mulher retarda, confunde. Aí tem a casa, a preocupação, retardo, procura médica. Chega no médico, a mulher, sintomas vagos, também atrasa o tratamento. Além disso, a mulher tem artérias mais finas, tortuosas, de mais gravidade que o homem. Né? E como a gente se prepara, então, para entrar na menopausa? Não fumar, diminuir o álcool, alimentação adequada. Né? O exercício físico é fundamental, porque ele diminui o colesterol ruim, melhora o colesterol bom, diminui a resistência diabética. E após os 30 anos, a mulher, o homem também, tá? Diminui a produção óssea e muscular. E exercício de impacto, como a musculação, retarda a progressão da osteoporose, que a maior causa de morte em idoso é queda. Então, veja a importância da gente se preparar para envelhecer, pensando no agora, para colher frutos bons no futuro, né? Mas é interessante, você está colocando um ponto aí que eu como um homem, mas a gente sempre ouvia falar, mas você explicou muito bem o motivo hoje. Normalmente, os infartos, essas doenças cardiovasculares, parece que elas aconteciam com frequência na rotina dos homens. Sim. A mulher, você no caso vai falar, morreu do quê? É difícil ainda, um infarto. É. Difícil. Só que você está dizendo que porque a mulher realmente ela está mais introduzida no mercado, ela tem um outro modo de viver. Isso. Então isso acabou afetando muito a mulher. Exatamente. E hoje aumentou o número de mulheres que estão infartando. Exato. Aumentou a obesidade, o sedentarismo, tudo isso. É tudo isso, né? Que coisa. Olha, gente, tá vendo? Tá gostando? Tá aprendendo com essas mulheres aqui? Olha aqui, ó. Cafezinho pode, segundo a doutora aqui, sem exagero, hein? Sem exagero. E cafezinho do nosso querido Rodolfo aqui, ó. Mostra o Rodolfo lá pro povo ver. Foi a Laurinha. Mostra a Laurinha aí. Laurinha, você é a maior cafeteirinha que tem, hein, Pia? Gostoso, hein? É uma delícia. Muito bem, meu povo. E aqui, ó, para junto com essas mulheres, vamos a mais uma notícia? Vem cá, ó. Vambora, ó. Pai de planta? Veja espécies fáceis de cuidar para ter em casa. Maria, me explica uma coisa. Como é esse negócio de pai de planta, meu? Mãe de planta. Pai ou mãe. Padre de planta também? Padre de planta. Padre de planta. Eu sou siderada em plantas. Então, planta e bicho é comigo mesmo. Algumas plantinhas são mais fáceis de cuidar do que outras. Muito mais. E essas 3 que você está mostrando aí são plantas para dentro de casa. Que é a amaranta tricolor, né? A espada de São Jorge e a jiboia. Essa amaranta, ela... Bom, olha que linda a quantidade de cores que você está vendo ali. Realmente né? muito bonito. Então, a única preocupação dessas plantas é que elas aceitam luz não direta. A espada de São Jorge e jiboia, tudo bem, você pode pôr em qualquer iluminação. Agora, a amaranta, luz indireta. Então, é ótimo para você ter... decorando um consultório, uma sala de trabalho dentro de casa, né? E até em consultório, essa é a mais, principalmente consultório que vai atender criança, que ela não é tóxica, né? E a criança pode brincar, porque sempre tem aquele santinho cuja a mãezinha não segura a mãozinha dele, aí rasga a folhinha, põe na boca, né? Aí você fica desejando qualquer coisa ruim, mas essa daí não pode. Essa daí você pode ter legal, que não vai acontecer nada. Qual é o cuidado unha? Porque, tá vendo? Ela pôs ali num cachepô. Muitas vezes você vai aguando e esse cachepô vai acumulando água. Isso é péssimo. Não é péssimo para a planta, porque apodrece a terra e apodrece a raiz. Então,
O cuidado é você dar uma relativa adubagem, né? Você bota um humus de minhoca de vez em quando, tal, mas é uma planta resistente. Mas não deixar apodrecer a terra com excesso de água. Não esquecer de tirar o excesso. Tirar o excesso. Tá? Aquela segunda ali, Espada de São Jorge. a espada de São Jorge, diz que ela tira mal olhado de dentro de casa. Então, isso aí, olha, a gente não acredita em bruxas. Eu, como não acredito nessas bruxas aí... pelo que elas vai, eu acredito nessas bruxas, mas eu não acredito que ela faça isso. A plantinha. Mas tudo bem, entendi. O que te faz é o pensamento. Talvez o pensamento da pessoa, tá? E isso é muito interessante, porque espada de São Jorge, porque alegam que isso é a palavra de Deus que corta o mal. Entendi. A lâmina. É que ela lembra mesmo uma lâmina. Exato. Por que matou o dragão? Porque matou o mal. Entendi. Então, misticamente, ela Alegoria. é a palavra de Deus. Perfeito. E ela também não precisa de muitos cuidados, né? Mas essa aguenta muito bem se você jogá-la no jardim, tá? E agora, cuidado, ela é com alcaloides, ela tem vários elementos tóxicos. Se você tiver cão ou gato e ele tiver algum hábito, não for monitorado, porque, por exemplo, tem 3 cães, a vida inteira eu tive cachorro, e tenho espada de São Jorge e jiboia no meu jardim. Jamais aconteceu nada. Mas os meus cães são monitorados, né? Então, criança ou cachorro começou a espumar, é edema de glote, olha só. Decorrente da planta. Se não tiver atendimento veterinário rápido, vai a óbito, né? Então, muito cuidado. Criança é a mesma coisa. Criança vai brincar, até de arrancar com o outro. Ficar brincando com o outro de espada, assim. Agora, dentro de casa, ela é o máximo. Eu até tinha mandado para a Laura uma foto. Eu tenho uma, há séculos, plantada somente em água. Um pote de água, ficou decorativa, ela está ali, linda. Limpando aquela aguinha lá, né? Substituindo a água para que os sais minerais da até água... os mosquitinhos da dengue não ficar querendo... Isso, né? E aí a gente, de vez em quando, eu ponho um incentivinho fiscal lá, um adubinho, né? Incentivo fiscal foi maravilhoso. Então são plantinhas fáceis, né? Agora, aquela lá, eu amo. Jiboia. Se você plantar jiboia no chão, você vai reparar que ela no chão, ela tem essa folhinha aí, merrequinha. Ela vai subindo na árvore, ela fica com folhas desse tamanho. Elas vão crescendo. Se você olhar, você diz... Elas vão enrolando na árvore, assim. Essa folha não pertence a essa origem aqui, sabe? E isso eu interpreto. Quando você está ligado às coisas terrenas, você é pequeno. Quando você liga para as coisas espirituais e para Deus, você fica... Você fica transfigurado. Transfigurado. Maravilha, essa gostei. planta tem essa mensagem para mim. Legal, bacana. Você vê que ela até se emocionou aqui. A nossa querida Maria Eugênia, hein? Isso aí. Planta é comigo mesmo. Parabéns, Maria Eugênia. Eu amo. Gostei das suas explicações sobre as plantinhas. Olha, o príncipe voltou aí de novo, hein? E agora vocês gostam de casamento? Gostam de casamento? Gosta de casamento? Claro. Você Um docinho de casamento. casada? 3 vezes. 3 vezes. Eu sou casada. Existe casamento que dá certo, hein? Vamos aqui a mais uma informação. Olha lá. Agora, vamos aqui, ó. Empreendedoras são maioria em serviços, comércio e indústria. Olha, a mulherada tá tomando conta do mundo, hein? Tá tomando. Tô ficando assustado com isso aí. É verdade. Acho que nós homens, nós vamos ficar sem emprego. Nós vamos não vamos voltar àquelas origens atrás, que a mulher trabalhava em casa e o homem trabalhava. Agora as mulheres estão indo fora e os homens vão lá. O que você quer que eu prepare para você na minha gastronomia aqui? Conta um pouquinho essas empreendedoras aí, que são a maioria em serviços, comércio e indústria. Exatamente. Karine. Antigamente, né, alguns anos atrás, já era difícil mulher empreender.
né? E quando começou todo esse movimento, era mais para serviços, manicures, cabeleireiras. Hoje em dia, a gente tem dados, inclusive de mercado, que falam que 57% das mulheres estão na área de serviço, 27% estão na área de comércio e 17% já na indústria, que é uma área super masculina, né? Então, graças a Deus, eu falo como mulher também, a gente está abrindo muitas portas, né? E não só pela satisfação profissional, eu acho que cada mulher tem o seu objetivo. Todas nós aqui empreendemos e temos ali, né, o nosso gatilho para começar a empreender, mas com certeza nosso pai ou nossa mãe não falou, vai lá ser empreendedora, filha. Não, vai ser advogada, vai fazer uma faculdade. Então, hoje as coisas estão mudando, nós estamos conseguindo abrir várias portas, né, estar em diversos locais e lidando com vários desafios, né? A dupla jornada, por exemplo, dá muito estresse para a mulher, né? Vários problemas cardíacos, né? E a gente tem diversas coisas para lidar, assim como também em casa tem a jornada doméstica, que a gente também tem que lidar com diversas situações, filho, casa, limpar todo esse contexto, né? Mas é possível fazer transições de carreiras maravilhosas e a gente conseguir crescer ainda mais, né? Isso é legal. Eu acho que bacana, porque vocês realmente estão redescobrindo, aliás, acho que nem vocês, acho que a sociedade está redescobrindo algo no valor que vocês têm para trabalhos como, por exemplo, indústria, o comércio. A gente fala aqui, às vezes, de exemplos bem práticos nossos, né? Eu torço pro time do Palmeiras, né? Graças a Deus, que bom. Ninguém é perfeito. Não, graças a Deus, tá tudo certo. E a gente vê que quem está à frente hoje, presidindo o Palmeiras, uma empresa, é uma mulher. Claro que os homens tentam arrumar várias coisas para entender nela, erros. Ela deve ter também, claro que tem. Mas ela está fazendo pela primeira vez um trabalho assim que todo mundo tem que... Até os homens estão reconhecendo. Depois que ela entrou, ela está fazendo um trabalho fora do comum. Então, as mulheres realmente estão mostrando que elas têm em vários setores. Às vezes era só os homens que eram soberanos e cada um tem o seu conhecimento e sua habilidade. As mulheres têm algumas habilidades que os homens não têm. A complementação que faz, sem dúvida, o negócio girar, né? Então, eu acho que o mundo também, e até as mulheres, padre. Às vezes, né, a gente é tão acostumado a ouvir que, nossa, homem é melhor nisso, homem é mulher aquilo. Tem mulher que é Uber, tem mulher que é mecânica, tem hoje em diversas atuações, né? Então, por que colocar em uma caixinha? Nós podemos ser o que a gente quiser. Verdade, que bom. Ó, vamos a mais uma informação? Legal, hein? Gostei, Karina. Muito legal, hein? Tendências em buffets. O que está em alta no setor? Só pode ser comigo, né? Parece, né? Essas tendências em buffets aí, o que está em alta agora, minha querida Bianca? A gente tem um cenário, depois de 2019, com a pandemia, que a gastronomia precisou se desenvolver em 3 lugares. O delivery, que é a entrega. O takeaway, que é aquele que você retira o produto no local, né, onde você compra. E também o serviço in loco. Porque passou-se a valorizar cada vez mais o prestador de serviço que atende o cliente na casa dele, né? Quem não gostaria de poder, ao invés de ir até um restaurante com os amigos, receber os amigos em casa, ter uma liberdade maior, uma segurança maior, poder tomar uma taça de vinho sem a preocupação de ir e vir. Então, e alguém servir você. E alguém servir você. Eu tenho a graça de dizer que eu sou a primeira personal chef de São Paulo. Lá em 2005, eu já estruturei o buffet A Chefe em Casa para ter esse olhar para o serviço individualizado, para a personalização do atendimento. Então, enquanto todos ofereciam um buffet de crepe, buffet de massa, eu já personalizava cardápios. E isso continua em alta. Então, tudo que eu faço há 19 anos, que é personalizar, que é atender eventos pequenos. Não sei se vocês já cotaram um buffet aqui, mas normalmente é a partir de 30, não é, pessoas? Era assim. Eu só agora, faço até 30. Porque na minha época era a partir de 100. Então, 100 pessoas. Eu só faço de 2 a 30 pessoas. Maravilha. Todo esse nicho de mercado que ninguém quer foi onde eu sempre atuei. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui para você que quer empreender na gastronomia, venha para a prestação de serviço com algo personalizado. Qual é o seu diferente? O que te torna diferente? Você tem uma ascendência italiana? Você tem grega? Pega alguma coisa que faz os teus olhos brilhar, porque tem que amar.
e transforma isso no teu diferencial e vai atrás do teu público-alvo. Então, personalizar é o que está em alta em buffet e atendimento humanizado. Eu e você, eu pergunto para você, o que você quer servir para os teus convidados? Vocês têm alguma alergia ou restrição? Como eu posso fazer para fazer o melhor? Onde vai ser? Na sala da sua casa? Vai ser num ambiente externo? Assim, o cuidado com aquele ser humano que vai ser servido e atendido, assim como a equipe dele. Eu posso falar que fui eu que cozinhei. Se você falar, chefe, some na hora que os meus convidados chegarem. Eu sumo, não tem problema. Dá para fazer isso. Faz bonito, né? Sabe o que eu faço que é muito especial? Eu faço por você. Sabe uma coisa que eu faço que é maravilhoso, padre? A gente faz jantar a 2. Jura? Só para o casal. Nossa. Ah, que massa. Personaliza um pedido de casamento, personaliza um noivado. E aí eu tenho que ser rápida para sair. Porque, né? O casal depois vai, né, tocar uma música, né? Vai namorar. Então é um serviço maravilhoso. Eu acho que tem duas coisas bem bacanas aí também, né? Que eu acho que complementa. É que quando a gente pega e contrata algum trabalho desse aí, de tendências de buffets, aquela coisa toda, você pelo menos também, essa coisa que você tá com a sua galera, e a gente sempre tinha falado, vamos terminar mais cedo, porque a gente precisa lavar tudo isso aqui. Não, eu lavo. Agora, a sua equipe que você está lá prestando o serviço, já vai trazer uma coisa descartável, ou eles mesmo lavam no local, não é? Na verdade, eu, no Buffet A Chefe em Casa, um dos meus diferenciais também é levar todo o enxoval necessário e trazer de volta. Eu já ouvi de muitas clientes assim, ai, Bianca, antes eu tinha que alugar a louça, aí a empresa me entregava na sexta, o evento era sábado e só vinha buscar na segunda. Verdade. Eu chego com tudo, 8 horas depois eu vou embora com tudo. Com tudo, né? Então isso também é um diferencial. Mas está aberto, você acha que todos os públicos hoje podem contratar isso aí? Porque ainda é uma coisa razoavelmente nova no nosso meio aqui, que você falou, depois da pandemia isso veio crescendo. Sim. Ainda é novo. Sim. Mas assim, será que a população teria condições disso aí ainda? Tem, o mercado de trabalho tem em todos mundo, os... né? Tem o público convencional, que quer um serviço não tão premium, tem onde eu atuo, e tem ainda um mercado de luxo, que ele é ainda mais alto, com ingredientes mais exclusivos. Mas em todos os lugares, em todos os clientes ali, né, você consegue atuar com alguma diferenciação e trazendo esse cuidado com o cliente. Gostou, minha gente? E aí, você gostou daquela parte que ela falou comemorar os seus 50 anos, seu veião aí? Hã? Olha os dois juntos aí. Se precisar de uma banda, o padre canta. Eu saio de fininho depois também. Eu sou boa cantora também. Você também canta? A gente canta junto. Pronto. Tá? É isso aí, gente. Vamos aqui a outra informação. Vamos uma outra informação aqui. Olha aqui, gente, ó. Arritmia em jovens. O quê? Olha isso aí, hein? Quais são as causas e como evitar? Doutora Carolina, conta pra gente isso aí. Os jovens, até arritmia, também não era algo muito comum a gente ouvir falar que um jovem está com problema com arritmia. Mas o que está levando esses jovens aí a ter as causas? Dá para evitar? Como evitar? Bom, primeiro, o que é arritmia? É um distúrbio da condução, né, elétrica do coração que gera distúrbio do ritmo cardíaco. Pode ser taquicardia, quando a frequência do coração vai acima de 100 batimentos por minuto, ou uma bradicardia, quando a frequência cai abaixo de 50. Nos jovens, a mais comum são as taquiarritmias. E quais são as causas? Existem causas genéticas, causas, por exemplo, quando a pessoa tem um feixe a mais no coração, então pode gerar arritmia. Existem cardiopatias estruturais que podem gerar arritmias graves, como a cardiomiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte súbita em jovens abaixo de 35 anos, em atletas. Além disso, né, das causas estruturais, como o senhor falou, né, aumentou muito. Por quê? Porque os jovens estão mais sedentários, estão obesos, abuso de álcool e energético. Então, tudo isso contribui para a predisposição e piora da arritmia. E existem arritmias benignas, mas existem arritmias malignas, que põem em risco a vida. E é por isso a importância, né, de saber a causa para
fazer o melhor tratamento. Algumas arritmias precisam de medicamentos, outras precisam, por exemplo, de uma ablação, quando você queima o foco da arritmia com catéter. Então, cada caso é um caso e, dependendo da causa, tem um tratamento. Entendi. Não tem como, assim, você tratar, às vezes até curar, dependendo de cada caso. Dá até para ser curativo. Que bacana, né? Então... A importância, então, da prevenção, de você fazer uma avaliação pré-participação de uma corrida, de um esporte, porque um simples eletrocardiograma pode me detectar uma alteração que pode pôr em risco de uma arritmia durante o esforço. É tão fácil, tão simples fazer um exame desse, né? Exatamente, exatamente. Tem baixo custo, é acessível. Até mesmo para poder identificar se não é, para não confundir com uma ansiedade, né? Exatamente. A ansiedade também por si só piora a arritmia, quem já tem essa predisposição. Na época da pandemia mesmo, todos nós, por causa do medo, a gente também tinha aquela coisa que o coração ficava... O crise do pânico, né? Acelera o coração, a sensação de morte, né? Perfeito. Isso tudo entra no diagnóstico diferencial, né? No jovem. Tá vendo, gente? Que interessante, né? Que a doutora está colocando pra gente aqui. Tá certo, doutora. Obrigado pelos esses toques aí. Muito bem, ó. A gente precisa de creatina sempre, doutora? Não necessariamente. Não necessariamente? O mais importante é a sua alimentação. Olha, gente, vamos lá. Mais uma informação aqui, ó. Empreendedorismo digital feminino em 2025. Impacto e lucro transformador. Karina, explica um pouquinho esse empreendedorismo digital feminino. Por que aí? Me conta esse impacto. Conta um pouquinho sobre isso. A gente comentou um pouquinho sobre o quanto está crescendo o empreendedorismo feminino de modo geral, né? E eu apresentei para o senhor as estatísticas com relação aos serviços. Sim. E o empreendedorismo digital, ele traz realmente essa grande crescente através de serviços online. Então, mentorias, consultorias, cursos online, está crescendo cada vez mais e é uma grande oportunidade para diversas mulheres. É isso que, inclusive, a minha empresa atua já há 4 anos atrás. Nós temos um braço educacional ajudando mulheres a transformar o conhecimento e experiência dela em cursos, mentorias, consultorias e posicionando elas na internet também para que elas cresçam. Porque, padre, hoje em dia, pelo menos uma pessoa já fez algum curso online, algum treinamento, alguma imersão. E isso vai crescendo cada vez mais. A pandemia acelerou muito isso, né? Então, hoje em dia, é uma crescente muito grande. E nesse ano, exclusivamente, a gente passou por um processo da pandemia de esgotamento também, né? Tem as pessoas que fizeram alguns, outras que fizeram muitos cursos, né? Cursos que, às vezes, nem terminou. E aí as pessoas ficam, cara, mas o que eu vou fazer com tudo isso agora? Tenho conhecimento e não consigo colocar em prática, né? É por isso que desde o ano passado vem crescendo o mercado de mentorias, que nada mais é o direcionamento que você tem de acordo com o seu conhecimento e experiência para que uma pessoa chegue a um objetivo. Então, com o seu conhecimento, você consegue ajudar ela, tudo que ela teve lá no curso que não conseguiu colocar em prática, com o seu direcionamento ela consegue trazer. E você pode até ter no seu negócio como um braço para diversas áreas. A Bianca, por exemplo, é exemplo disso. Ela tem a mentoria dela, o curso online dela, que não só entrega os buffets e as comidas maravilhosas que a Bianca faz, eu conheço pessoalmente, como também ensina esses chefes a ter um negócio lucrativo como o dela. Então, ela consegue complementar o serviço dela através do online, sem sair da casa dela, a essas pessoas a conseguirem um negócio lucrativo também. Legal. Você sabe que eu estava pensando aqui uma coisa, até na presença da doutora Carolina aqui, porque eu acredito que muito desse relaxamento de fazer exames da população é porque as pessoas têm horror para ir nos hospitais e pronto-socorro. Eu acho que essas questões de empresas online, se tivesse como, por exemplo, você mesma como trabalha com a gastronomia, de repente você fala, você não precisa sair da tua casa, nós vamos até aí. Por isso que eu falei, mas será que isso um dia vai ser acesso para toda a população? Ele falou, temos, nós podemos fazer um trabalho lá para uma categoria X, Y, Z. Eu penso também, claro, que isso é um sonho nosso, mas aproveitando essa empresa, esse empreendedorismo feminino aí, de repente, eu vou na tua casa fazer os exames que você precisa, você não precisa pegar esse trânsito de São Paulo. Sim. Nós vamos aí, eu tenho uma equipe, às vezes eu, médico, eu não vou, mas eu tenho alguém, sabe, que é da minha confiança, vai até a sua casa, vai fazer os exames que você precisa, somente em questões de procedimentos muito maiores. Aí sim nós vamos encaminhar para um hospital.
Hoje tem, né, colheita de sangue domiciliar, vacina domiciliar. É que existem alguns aparelhos que não tem como. Então, uma tomografia, uma ressonância, não tem. Mas até ecocardiograma, ultrassom portátil, existe alguns trabalhos. Existe a teleconsulta. Então, o paciente, às vezes, do Nordeste, faz consulta comigo. Mas eu acho que ainda na medicina, o contato com o paciente é muito importante. Então, mas ir até a casa da pessoa, né? Isso tem uma comodidade e a pessoa para de procrastinar, né? É verdade. Um nicho de mercado, hein? Não é? Um nicho de mercado. Eu quero fazer uma parceria dessa aí contigo e do... Vamos. As ideias, a gente, né? Tá vendo, minha gente? Muito Ó, bom. E o empreendedorismo aqui. É o empreendedorismo, exatamente. Vamos mais uma notícia aqui? Olha aqui, ó. Eu acho que, vamos ver aqui, ó. Realizar tarefas domésticas na infância aumenta as chances de sucesso na vida adulta. Lembra aquela primeira informação do pensamento? O passado, né? Então, realizar tarefas domésticas na infância pode aumentar chances de sucesso na vida adulta. Porque gera um hábito. Sabe, na minha casa, quando eu era pequena, bom, eu sou dessa época aí, Essa ó. aqui? Essa? A professora de manhã, ambas, você tinha que abrir a carteira e mostrar a carteira toda organizada. Ah. Senão era nota ruim, aviso para o pai, para a mãe. E principalmente, padre, é a educação pelo exemplo. Boa. Faça o que eu digo e não o que eu faço, em termos de educação, não existe. Tá? Então, se você é organizado, se a sua casa é organizada, o seu filho, seus filhos, as pessoas que nela vivem, têm uma referência de organização. Se a sua casa é uma bagunça desgraçada, aí você diz para o seu filho, olha, põe isso no lugar. Por quê? Agora, se ele largou os brinquedos todos na sala, e aí você larga para lá... Você faz por eles. O que você está ensinando? Nada. Nada. Aliás, tá, né? Tá. Desleixos. Exato. Falta de Salve-se quem puder, né? Exatamente, é. Não, é um lugar para cada coisa em seu lugar. Muito bom. Aí você leva isso para o trabalho, você leva isso para a sua vida Cria o hábito, pessoal, né? Até para a higiene pessoal, até para a saúde. Né? Consegue manter mais foco, né, num ambiente Lógico, organizado. né? Aí a vida manda ser organizado. E você vai obter isso desde a infância. É básico, eu acho. Sabe, e você tem que olhar para quem? Para os seus professores, mas antes dos professores, para a sua família. Né? É chato? É muito chato ser mãe assim. Eu sei, mas você sabe que de repente isso daí a gente vai acabar ouvindo a atrocidade de falar que isso daí é um tipo de escravidão para o filho. Mas... Não, eu estou falando. A gente aí é capaz de ainda ouvir que é uma atrocidade dessa. Você querer colocar o teu filho, por exemplo, você vai organizar a sua cama, você vai puxar, você vai fazer isso, você vai guardar tuas meinhas ali. Jogou no chuveiro? Você tira. Responsabilidade, né? Livre, Você não pode fazer uma criança coação. escrava. Não é isso que nós estamos vivendo? Ele vai ser escravo de outras coisas. Ele vai ser escravo. Exatamente. Vai sofrer com isso. Vai. Né? Como é o jugo de Deus, não é suave? O jugo de Deus é suave. O jugo dos pais também é suave. Sim. Mas a única coisa que eu acho importante na educação chama-se consistência. Se você for justa e consistente, a educação do seu filho será perfeita. Essa importância de criar hábito, o exercício físico na infância é importante para se criar um hábito na vida adulta. E o pai e a mãe fazendo, o filho... Lógico, tem uma referência. Isso é bom. Faz mesmo. Fica natural, né? Não é? Não cresce, sofre para fazer exercício, para comer bem, para ser organizado. Tá vendo, mulher? Um alvo. A mulherada né? sabe o que tá falando aqui, hein? É. Mas nós temos uma outra informação. Acabou? É? Dá um tempinho? Então vamos. Dá pra gente dar. Eu acho que eu tô sendo homenageado por essas mulheres, por vocês estarem aqui, trazendo essas informações riquíssimas para nós aqui, né? Mas Importante olha, isso tudo. você vê que nessa questão de educação somos 4 aqui. As 4 concordam.
Sim. Não, o padre, sendo homem, eu concordo também. Não é louco, né, padre? Concordo. Pode ser porque eu também Não peguei quer apanhar, essa época né? que eu tive a graça, eu louvo Isso. a Deus pelos meus pais serem um pouco mais enérgicos em relação à educação, fazer e ter organização. Exatamente. Não é? Então, acho que um pouquinho daquilo que a gente adquiriu no hoje da gente, que alguém pode falar, eu acho legal você ser assim. Falei, eu louvo a Deus e os meus pais. Exatamente. Que na época eu também resmungava, eu achava ruim, mas eu aprendi a ter bons hábitos por causa deles, né? E hoje eu vejo a importância disso na minha vida. Então, quando você olha para o seu passado, como a gente falou anteriormente, você vê que valeu a pena. Valeu a pena. Por isso é? que eu estava atiçando vocês a entrar nessa conversa. Fala, quem é que... Eu acho que também a confusão externa não combina com uma pessoa internamente organizada. Isso. Quando você mora num lugar bagunçado, quando você se vê num lugar muito desestruturado de organização, isso reflete talvez algo que você tenha internamente. Então, eu acho que a organização, ela Importante. faz parte da vida de um ser humano minimamente... Verdade. Perfeitamente, claro. Mentalmente sadio, Isso, eu ia falar isso, né? É isso mesmo. Tá vendo, gente, que bacana? É gostoso, né? Ouvir esses assuntos bacanas aqui com essas mulheres, não é? Dá vontade de ficar mais tempo, né? Pena que o nosso tempo acabou. Isso aqui passou É, rápido. passa bem Passou rápido. rápido. Quando o assunto é bom, passa rápido, doutor. Passou rápido. Mas olha, eu agradeço por demais aqui a presença da Karina Paraíso. Prazer. Espero que você volte, Karina. Pode, Tá? vou Com estar todo o aqui, seu, com certeza. a sua habilidade, seu empreendedorismo. aí, Agradeço, foi um prazer, padre, Obrigado, estarei aqui querida, viu? disponível. Eu que Volte aí. agradeço. Você já é de casa. Né? Tamo junto sempre. Minha querida Maria Eugênia. Doutora Carolina, você vai voltar? Gostei muito de você. Eu também suas gostei colocações. muito. Obrigado, viu, Feliz, querida? Tá? E a nossa querida chefe, Bianca Fola. Deus abençoe, Bianca. Obrigada. Gostei demais, viu? Obrigada. Obrigado. Volte. Outra... Gente, daqui a pouco, como logo mais à noite, a noite carismática lá no Nossa Senhora da Lapa, hein? Espero você lá e que Deus abençoe você. No nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, minha gente. Tem música aí? Who will I have?